Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Marcão aqui. E agora a gente vai falar sobre mais uma das consequências da Revolução Industrial, que é o imperialismo. Olha só o que a gente já viu. Nós já vimos como essa Revolução Industrial afetou o mundo, né? Nas relações de produção, o impacto ambiental que o mundo sofreu, como o ser humano passou a consumir, a forma como o trabalho foi modificada. Nós vimos também como eram os trabalhadores no primeiro momento nessa revolução. Vimos as lutas que os trabalhadores travaram para conseguir conquistar direitos. Nós vimos também as doutrinas sociais que surgiram por causa da Revolução Industrial. Vimos também o movimento operário, enfim. E hoje nós vamos ver a questão do imperialismo, certo? Olha, é importante você entender sobre o imperialismo hoje para que você compreenda o que foi a Primeira Guerra Mundial e o que foi a Segunda Guerra Mundial. Porque o imperialismo vai ser um dos antecedentes para que ocorram esses dois grandes conflitos mundiais, que na verdade muitos historiadores dizem que foi apenas um, que foi a Grande Guerra, mas a história já está acostumada a dividir em Primeira e Segunda Guerra Mundial. E o imperialismo teve muito papel para que essas guerras acontecessem. Então vamos lá entender que foi esse negócio de imperialismo. Olha esse conceito. O imperialismo é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre os povos ou nações mais pobres. No século XIX, o imperialismo praticado pelos europeus e pelos Estados Unidos demonstrou a sua força ao dominar muitos países, principalmente na América, África e Ásia. Essa definição aqui, ela não trouxe ainda, por exemplo, a prática imperialista do Japão e também da Rússia, que eu coloquei aqui nos slides, certo? Mas por que então que começou a ocorrer essas disputas? A gente vai entender nos próximos slides. Então aqui, essa definição traz essa ideia aqui que a gente vê na tirinha de quadrinhos. O primeiro homem está lá. Vamos ver como é que a gente divide isso. Aí o segundo, essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Aí o próximo, eu quero uma onde passe um rio. E o último, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então aqui a gente observa que esses quatro homens aqui representam governantes ligados ao grande capital industrial que estão procurando partilhar a África. Olha lá, cada um com a faca na mão e o continente africano é o objetivo para eles de que eles possam cortar esse continente africano e reparti-lo entre eles. Vamos entender por que isso aconteceu. Espero que vocês consigam observar esse slide que eu já peguei pronto na internet. Então vamos lá. O imperialismo ele surge no contexto da segunda revolução industrial, tá? Aqui onde eu estou passando o mouse. A segunda revolução industrial ocorreu de 1850 a 1945 e ela traz grandes consequências para aquele momento daquele momento em diante para a sociedade. Por exemplo, modificou o sistema de transportes. A gente vai ver que o trem de ferro passa a ser utilizado com mais força. Depois vai surgir o automóvel, o caminhão, o motor a combustão para que esses automóveis e esse caminhão possa funcionar. Surge também mais para frente um pouquinho o avião, enfim, o sistema de comunicações, vai surgir o telégrafo, depois vai surgir o telefone, passa a ser utilizada a eletricidade, né, gerada pela força da água, né, a força hidrelétrica, mas também era usada a termoelétrica. E hoje a gente vê até a eólica, né, que é essa produzida pela força do vento. E também a gente tem a utilização com força do petróleo. E isso vai gerar grandes consequências para a sociedade naquele momento. Primeiro, a concentração de capitais. As nações da Segunda Revolução Industrial elas vão concentrar muito dinheiro, porque elas conseguem ganhar muito com a sua produção industrial. Porque, como nós vimos,
a Revolução Industrial ela acelerou o processo de produção. Então, os produtos eles ficavam prontos de forma mais rápida, porque eles passavam por aquele processo industrializado das máquinas, divisão do trabalho, como a gente viu lá na primeira aula de Revolução Industrial com o vídeo do Charlie Chaplin. E olha os países aqui que participaram com força da Segunda Revolução Industrial. A Bélgica, a Alemanha, a França, a Holanda, a Itália, a Inglaterra, que já era da primeira revolução, mas entrou também. E aqui a gente vê a Espanha e Portugal, que já participavam desse processo anteriormente por conta do colonialismo. Gente, o imperialismo ele também tem outro nome. Ele é também conhecido como neocolonialismo. Lembra do colonialismo lá do inicinho, quando vocês estudaram no ensino fundamental, lá no 7º ano, e depois no primeiro ano vocês estudaram também esse assunto? O colonialismo foi aquele momento onde Portugal e Espanha, e depois na sequência a Inglaterra, a França, mas principalmente Portugal e Espanha, conquistaram a América, né? E agora o imperialismo é uma nova forma de colonização, é o neocolonialismo. Por isso que Portugal e Espanha estão aqui no slide. Então, beleza. Essas nações, elas geram toda essa consequência aqui de transporte, comunicações, eletricidade. Elas concentram muitos capitais. Essa questão aqui, de toda essa consequência aqui de transportes, comunicações e tudo, são novas tecnologias. E essas novas tecnologias vão gerar uma crise de superprodução. Então, por exemplo, a Inglaterra produziu muitas coisas e acabou com sua matéria-prima. O que a Inglaterra vai fazer? Vamos supor que a Inglaterra está lá produzindo muita mesa. E aí a Inglaterra gastou toda a madeira para produzir essa mesa. Não tem mais madeira no país. Mas a Inglaterra precisa de madeira para continuar produzindo. O que a Inglaterra vai fazer? Ela vai buscar matérias-primas para continuar produzindo essa mesa. E assim todos os outros países vão fazer. E em contrapartida, esse produto ele não tem mais mercado consumidor, não tem mais tantos compradores dentro do país. A Inglaterra, então, não tem mais muitos compradores para aquele produto. Então, o que a Inglaterra vai fazer? Vai buscar mercados consumidores. E aonde esses países vão buscar isso? Na África e na Ásia, certo? Então, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Holanda, a Itália, a Bélgica, enfim, esses países vão sair pelo mundo agora para procurar matéria-prima para continuar produzindo, uma vez que eles produziram tanto nessa segunda revolução industrial que eles tiveram uma grande produção, uma superprodução, e agora eles precisam encontrar mercados para continuar tendo matéria-prima, certo? Aí, isso vai gerar também o capitalismo financeiro, que vocês estudam em geografia. E o capitalismo financeiro vai gerar oligopólios para dominar os mercados. Então, os países vão começar a fazer grandes oligopólios para monopolizar a produção, para controlar os mercados ao redor do mundo. E aí, outra consequência da segunda revolução industrial foi o crescimento demográfico. Porque surgiram novos medicamentos e medidas sanitárias para melhorar a vida das pessoas, e os medicamentos vão fazer com que as doenças sejam minimizadas ou mesmo até curadas, e aí as pessoas vão viver mais, então vai ter um crescimento demográfico, e isso vai gerar um movimento migratório, porque a população europeia cresce muito, e nesse momento as pessoas agora vão sair da Europa e ir para a América. É por isso que nessa época chegou muita gente da Itália e da Alemanha aqui no Brasil, certo? Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre o imperialismo europeu. Olha aí, no final do século XIX, a Europa entrou pesado na África para dominar aquele continente. Olha aí, a França, na legenda a gente vê de verde, a França dominando os territórios onde hoje é o Marrocos, Tunísia, Argélia, África Ocidental Francesa, África Equatorial Francesa, enfim, Madagascar, a terra dos pinguins. Brincadeira. Todas essas regiões aqui foram dominadas pela França. A Grã-Bretanha dominou o Egito, o Sudão,
Lá embaixo a União Sul-Africana, que hoje é a África do Sul. Enfim, aí segue os outros países como a gente vê. A Alemanha. E a Alemanha entrou de forma tardia nesse processo. Por isso que a Alemanha vai ficar boladona com a França e a Inglaterra. E lá na frente vai estourar a Primeira Guerra Mundial, porque a França, a Inglaterra, a Alemanha se sentiu prejudicada nesse processo, digamos, de partilha, né, da África. Na Ásia também aconteceu isso. Olha lá, a Inglaterra dominou a Índia, a França a Indochina. Lá na frente isso aqui vai pipocar com vários conflitos armados também que a gente vai ver ao longo do século XX. Vocês vão estudar no terceiro ano. Certo? Então você vê as Índias holandesas, enfim. Então, aqui na Ásia e na África, a Europa entrou pesado. Esse é uma imagem, um mapa para a gente pensar um pouquinho sobre o imperialismo europeu. Agora, vamos falar sobre o imperialismo norte-americano. Aí, essa charge aqui, ela representa o Big Stick, o grande porrete, a América para os americanos, do Theodore Roosevelt, que dizia que a América ela é dos americanos, então os europeus não devem interferir aqui. E se eles interferirem, a gente vai expulsar eles na base do porrete, da porrada. Só que isso, a princípio, parece ser bonzinho, mas não era nada disso. Os americanos queriam também dominar a América e encontrar novas fontes de matéria-prima e mercado consumidores para que eles continuassem enriquecendo. Aqui o imperialismo dos Estados Unidos, então, ó, a doutrina Monroe vem antes dessa do Big Stick. Ela foi desenvolvida pelo presidente James Monroe em 1823, a América para os americanos. Não criação, as disposições dela, não criação de novas colônias europeias na América, não intervenção europeia em assuntos americanos e não intervenção dos Estados Unidos nos assuntos europeus. Então, a América é nossa, quem manda aqui somos nós. A Europa é de vocês, vocês se virem por aí. Vocês não se metem aqui e a gente não põe o nosso nariz aí, certo? E a política do Big Stick que eu já comentei no slide anterior, né? Vamos para o próximo slide. Aqui também explica um pouquinho sobre isso. A ideologia, eu queria comentar só essa questão aqui, ó. A ideologia de dominação. O destino manifesto. O que é o destino manifesto? É um artigo que está na Constituição dos Estados Unidos que diz que os Estados Unidos, baseado na doutrina calvinista, né, religiosa, diz que os Estados Unidos eles foram destinados por Deus para levar a civilização ao mundo. Isso é um destino manifesto. Então, é dever dos Estados Unidos intervir nas diversas situações, catástrofes, guerras, entre outras coisas ao redor do mundo. Por isso que os Estados Unidos até hoje eles intervêm em várias questões do mundo, porque isso faz parte da Constituição deles, certo? E aí tem outras características que vocês podem observar bem no slide. Vamos para o próximo. Agora o imperialismo japonês, partindo para o final. O Japão também praticou o imperialismo, porque eles participaram dessa revolução industrial também. E aí olha as regiões que os Estados Unidos, o Japão invadiu. Eles não tinham recursos naturais, como a gente pode ver aqui no textinho. Então, para manter a sua indústria, eles precisavam de matérias-primas. E aí eles foram expandir o seu território invadindo a China e a Coreia. Olha aqui. Então, voltando aqui, ó. Eles invadiram então a Manchúria, essas regiões aqui da China e toda a Coreia, justamente para conseguir matéria-prima para manter a sua indústria funcionando. E isso aqui vai ser importantíssimo para que a gente entenda também a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial. Porque esses territórios aqui o Japão invadiu entre 37 e 39, certo? E por fim, o imperialismo russo. O russo ele foi fracassado. A Rússia ela tentou disputar essas regiões que a gente viu no slide anterior aqui com o Japão. E o imperador russo, czar Nicolau II, colocou a Rússia na disputa com o Japão, ficou conhecido como a Guerra Russo-Japonesa, e a Rússia perdeu essa guerra para o Japão, tentando conquistar esses territórios que o Japão já tinha invadido. E isso aí vai contribuir muito para que ocorra a Revolução Russa 12 anos depois, em 1917. Toda aquela ideia do Marx que a gente viu na aula passada
chegou na Rússia com força através do Vladimir Lenin e a Rússia faz a sua revolução e o país torna-se socialista a partir de 1917, certo? Bom, então era isso. O slide ficou meio longo, mas não dava para fazer em menos tempo, porque é um assunto muito importante. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.